Entrando numa outra camada do seu ministério que eu acho, não somente eu, e na verdade nós pensamos isso, que você é um mestre, né? Mas também é um monstrão da oratória, é um pregador de mão cheia. E é tão verdade isso Obrigado. que o seu curso A Arte da Pregação é um sucesso. Conte pra gente um pouco como que você desce e viabiliza o Arte da Pregação e como tem sido essa experiência, que é um conteúdo riquíssimo para nós pastores também. Bom, tudo começa sempre com os nossos mestres. Tudo que nós temos, alguém ensinou pra gente. Alguém partilhou com a gente. E eu tive o privilégio de ter como professores no seminário Isaltino Gomes Coelho Filho, Werner Cashel e Karl Lackler. Então, pastor Isaltino, eu fui seminarista dele e ele era pastor na Igreja Batista do Calvário, em Santos. Então, eu era aluno dele na faculdade e seminarista dele lá em Santos. Pastor Isaltino, eu vi pregar 15 sermões na parábola do filho pródigo. Todo domingo ele, filho pródigo. Eu falava, não é possível, mais um. E era extraordinário, assim. Pastor Isaltino, ele teve na Igreja Batista, eu não sei se ainda é assim, mas o mês de agosto era o mês da juventude. E ele me fez ser o pastor da igreja no mês de agosto, como seminarista. Ele falou, você vai escrever as 4 meditações do boletim da igreja. Aí eu escrevi e tal. Quando acabou o mês, ele me chamou na sala dele, com os 4 textos escritos, com frases riscadas em cima, assim. Várias. Ele falou, leia o seu texto agora e pule as frases riscadas. Aí eu li, em voz alta, na frente dele lá. Aí ele falou, as frases riscadas fizeram falta? Eu falei, não. Ele falou, e por que elas estão aí? Aí eu falei assim, estilo. Liberdade poética. E então o Isaltino me ensinou muito a coisa. Ele enfatizava muito a ideia de que nós pregadores nós lidamos com a palavra. Nós temos que ter a preocupação com a exatidão dos termos, com a construção das frases, com o encadeamento lógico dos raciocínios. E ele era assim, eu ouvia o Isaltino pregar assim. O Dr. Werner Cashel, ele foi meu professor de homilética no seminário, e o Dr. Werner Cashel era o relator da comissão de tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Então, a preocupação do Dr. Werner Cashel era traduza a Bíblia para a linguagem de hoje. Então, por exemplo, é um consenso entre os linguistas que para você ter o domínio de uma língua, você tem que ter um vocabulário mínimo de 3.000 palavras. A Bíblia, na linguagem de ontem, né, a revista atualizada, a revista corrigida, a Ferreira de Almeida que a gente tem... A NVI. A NVI eu nem sei, mas a Bíblia que eu decorei na minha infância, ela é um texto com 12.000 vocábulos. Um repertório, um vocabulário de 12.000 palavras. A Bíblia na linguagem de hoje tem 3.000. Ela é uma tradução, acredito, empobrecida. Olha isso. Mas é uma preocupação de fazer com que o leitor Entenda. do vulgo, do povo, entenda. Ela não é um texto para teólogo, mas é um texto para o leitor. A preocupação de, tá entendendo? Né? Então, eu tive aula com o Dr. Werner Cashel, de homilética. Ele foi meu mestre e meu conselheiro durante muito tempo. E o Carlos Lackler, o professor Karl Lackler, ele
foi o criador do método da pregação expositiva temática, né? E eu tive o privilégio de sucedê-los Na cadeira lá. na cadeira de homilética e de pregação expositiva temática. Eu dei aula na Faculdade Batista por 16 anos, de homilética e pregação expositiva temática. E isso ficou guardado em algum lugar, tanto numa gaveta e numa pasta, quanto na minha memória, no meu coração, e eu não sei explicar como foi que aconteceu, que eu tive vontade de... Pô, eu vou dar essa aula de novo, depois de todos esses anos. Né? E aí foi aí que nasceu a arte da pregação.